Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o resumo completo e com imagens do histórico SmackDown do dia 9 de janeiro de 2026, o dia em que o guerreiro escocês finalmente acabou com a zica e derrotou o pesadelo americano. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, incluindo aquela troca de título que você já ficou sabendo, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer saber tudo o que aconteceu. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreve no nosso canal. Como você pode ver, faltam menos de 400 inscritos para a gente chegar ao mágico número de 10 mil e a gente conta com vocês para isso. Beleza? Então vamos agora para mais um resumo completo do SmackDown, o SmackDown do dia 9 de janeiro de 2026. A gente não viu esse show ao vivo, né? Como vocês sabem, eu trabalho durante a semana, num horário em que não, às 4 horas da tarde eu estava trabalhando, o show passou às 4. E eu, cara, entrei assim em modo completamente alienado das mídias sociais para que eu não tivesse spoiler. Só que quando as pessoas na live chegam e falam assim, cara, fecha o chat, porque você não vai querer ver os spoilers, e a gente já imaginava que o crime poderia ser cometido. Mas teve muito mais coisa legal que não envolveu só o main event, a gente vai falar sobre isso. O show começou com o Randy Orton vindo para o ringue, e basicamente ele veio falar com o público ali de Berlim, que era muito bom, tá ali na cidade, que não sei o que. Antes que ele pudesse continuar com a sua promo, apareceu ninguém mais, ninguém menos do que Trick Williams, né? O novo astro que tá vindo da NXT. E eu devo dizer que o Trick Williams, ele imediatamente parece realmente uma estrela de main roster. Esse foi um cara que foi muito bem trabalhado na NXT. Aliás, toda essa safra de talentos da NXT que está subindo para o main roster tem um potencial gigantesco. O Trick Williams mandou ver no microfone com o Randy Orton. Ele disse que ele é um cara altão, bonitão, cheio de abdômenes e tudo mais, e que ele estava ali para dominar. E além disso, ele estava ali para ir para o campeonato mundial. Aliás, um tema do show foi um monte de gente vindo para o Cody Rhodes e para o Drew McIntyre falando que se eles vencessem, eles iriam para o campeonato. O Damian Priest falou isso na cara do Drew McIntyre, o Sami Zayn falou isso na cara do Cody Rhodes, o Randy Orton também falou. Assim, foi uma festa, né? Todo mundo botando o dedo na cara dos lutadores que iriam lutar no main event. Mas enfim, o Trick Williams veio, falou isso, não sei o que, começou a posar, ele ficou de costa pro Randy, o Randy chegou e falou, olha, eu gosto de você, não vira as costas pra mim, porque assim, eu vou te avisar, se as pessoas viram as costas pra mim, tomam um RKO e tudo mais. Beleza, o Randy continuou falando, olha, eu sei que você é um cara que tem um talento e tudo mais, mas você tem uma coisa, você não tem uma coisa que eu tenho, assim, na sua matemática, porque o Trick falou da matemática dele, né, deu vários números, ele tem 8 abdômenes, tem 2 peitorais, 2 pernas, não sei o que, ele falou, olha, tem uma coisa na sua matemática que você não tem, é o número 14, são 14 campeonatos mundiais, jogou na cara do Trick Williams a carreira dele. E aí, cara, o Trick Williams se irritou, falou, eu não quero saber e tudo mais. Aí ele foi, jogou o microfone dele fora, deu um tapa no microfone do Randy. O Randy, é claro, partiu para cima dele, começou a socá-lo. E aí, depois de um tempinho, apareceu o The Miz, né? Antes que o Randy conseguisse aplicar um RKO no Trick Williams, The Miz apareceu. Ele tentou aplicar o Skull Crushing Finale, mas ele acabou tomando um RKO do nada. Tá, então a WWE parece estar encaminhando uma feud entre esses dois aí. Não sei se eu gosto muito da ideia, porque o Demis tá tão lá no lower card e o Randy Orton sempre foi um típico main eventer. Não sei se eu gosto muito dessa ideia. Mas depois desse salseiro todo e do Randy Orton ter dado uma maciada no Trick Williams, o Rey Fênix veio para a primeira luta da luta contra o Trick, uma luta que foi agendada na semana passada, quando o Rey Fênix estava conversando com o Nick Aldis. O Trick Williams veio interromper e reclamar do fato de que ele havia sido interrompido e tudo mais. E aí tinha sido, acho que foi uma confusão com o Joe Hendry, se não me engano.
tentando lembrar agora, mas enfim, o Rey Fênix chegou, falou que queria pegar ele, e aí o Nick Aldis marcou uma luta entre os dois para esta semana. E foi uma luta interessante, tá? Durante o show, mesmo com os intervalos, deu para ter uma ideia boa da dinâmica das lutas, né? Eu sempre pego o tempo das lutas, acrescento um tempinho do intervalo, pra gente ter mais ou menos uma ideia de como a luta foi. E foi uma luta boa, tá? O Trick Williams usando vários tipos diferentes de golpes de força, e o Rey Fênix usando os seus golpes voadores. Aliás, o Rey tava afiadíssimo, andando por cima das cordas, tava uma coisa de louco. No final das contas, esse foi um golpe bonito do Trick Williams. Ele aplicou meio que um Falcon Arrow ali, ele levantou num suplex aí, deitou meio que num driver. A luta continuou. Aí o Rey Fênix tentou aplicar um moonsault, mas aí o Trick Williams levantou o joelho, levantou as pernas, na verdade, né? Deu uma solada na cara ali do Rey. E aí, no final das contas, cara, o Rey Fênix ele conseguiu aplicar o chute na cara do Trick Williams, né? O Adios Amigos e tudo mais. O Trick ele tentou dar esse aí, meio que esse Urinag, né? No Rey Fênix. O Rey Fênix rolou ele, fez um rolamento. O Trick devolveu o rolamento puxando o calção do Rey Fênix e acabou fazendo pinfall. Vitória do Trick Williams. Uma luta que foi 9 minutos na gravação, né? Porque eu assisti a versão gravada do SmackDown, com mais um tempinho ali de uns 3 minutos de intervalo. Deve ter sido uma luta de uns 12 minutos. Eu dou 3 estrelas e 25. Tá? 3 estrelas e um quarto. Foi uma boa luta de estreia do Trick Williams no main roster. Aliás, teria uma outra estreia no main roster depois nesse show. Tá? Então, a vitória do Trick Williams, acho que ele tá bem encaminhado no main roster. Pareceu realmente como uma grande estrela. Depois disso, nós tivemos uma luta entre a Giulia e a Alexa Bliss pelo Campeonato dos Estados Unidos. Essa luta foi marcada hoje, ela foi jogada. Nos bastidores, a Alexa Bliss ela chega a estar no telefone falando com a Charlotte aparentemente dizendo que estava com gripe, não sei o que, não poderia estar ajudando a Alexa. Aí a Giulia fala ali no ouvido da Alexa, aliás, a Giulia não, fala a Nia Jax e Lash Legend. Falam pra Alexa assim, foi só você conseguir a primeira oportunidade, solo, e a Charlotte já te abandonou, etc e tal. A Alexa Bliss ela veio para a luta. Foi uma luta interessante, porém ela teve 2 problemas. Ela foi uma luta rápida e, além disso, a mecânica da luta pareceu estranha. É como se o estilo de luta das duas não tivesse casado. A Alexa Bliss ela é uma lutadora que ela não tem um moveset muito aéreo, ela tem um moveset mais terrestre. E o jeitinho dela de lutar casa melhor com lutadoras mais altas, mais fortes. Já a Giulia é uma lutadora mais ágil, e o estilo de luta casa com lutadoras ou igualmente ágeis ou com lutadoras grandes. Quando você tem essas 2 lutadoras uma contra a outra, o negócio ficou meio esquisito. Teve uns movimentos ali que eu fiquei olhando e falei, cara, que negócio estranho, parece que não casou. A luta não casou. No final das contas, a Kiana James ela apareceu, ela interferiu na luta, fez um salseiro, subiu no apron e tudo mais. E aí a Giulia ela conseguiu pegar a Alexa Bliss, né? Foi esse momento aí da interferência, né? A Kiana James subiu no apron, a Alexa Bliss largou a Giulia. Depois e aí foi atacar a Kiana James, deu um socão nela. Quando ela foi aplicar o Twisted Bliss na Giulia, apareceu a Lash Legend e atrapalhou a Alexa Bliss, né? Jogou a Alexa Bliss do alto da corda e a Giulia conseguiu pegar a Alexa Bliss e aplicar o Northern Lions Bomb, que é o finalizador dela, para 3. Então, vitória da Giulia, uma luta foram 5 minutos na gravação, com mais 3 de um intervalo, deve ter tido uns 8 minutos de luta. E eu dou particularmente 2 estrelas e meia. Foi o que eu disse, a luta infelizmente não casou. Foi bom para a Giulia para ter uma vitória contra uma ex-campeã mundial. Ela estava precisando disso no main roster. Ela só tinha feito feud com a Chelsea Green e com outras lutadoras que sinceramente não estavam no nível dela. Zelina Vega, Bifeb, Mitin e tudo mais. Agora ela fez uma luta com alguém decente e eu espero que ela tenha outras oportunidades. Essa luta aqui, infelizmente, eu não curti muito. 2 estrelas e meia para mim. Depois da luta, a Nia Jax e a Lash Legend estraçalharam com a Alexa no ringue. A Lash deu o chute dela, a Nia Jax deu um Annihilator bem fofo, diga-se por sinal, tá? Ela não jogou todo o peso dela para cima da Alexa Bliss, ficou até meio esquisitão, mas enfim, a Alexa Bliss foi totalmente aniquilada e a Charlotte não estava lá, ela não viajou.
então ela não pôde ajudar. Durante a transmissão, eu tive a impressão que o Joe Tessitore falou que alguma epidemia de gripe pegou alguns lutadores, então pode ser que alguns realmente não tenham nem viajado agora, talvez viajem para a segunda perna desse tour europeu que vai ser lá na região do Reino Unido. A terceira luta da noite foi uma luta entre os MFTs e os White Six 4 contra 4. Tá? É uma preparação para a luta pelo título que a WWE está arrastando eternamente. Não dá para entender por que a WWE continua insistindo em fazer essa feud demorada. Mas enfim, do lado dos MFTs ficou de fora o JC Mateo, né? Enquanto que do lado de fora dos White Six, obviamente, ficou a Nikki Cross, né? E, cara, essa foi uma luta que eu não tava dando nada por ela. Sinceramente, eu não tava dando nada por essa luta, mas no final das contas ela teve alguns momentos legais, tá? Foram alguns momentos que, assim, meio que as pessoas estavam esperando, né? Teve esse salto aí maluco do Joe Gacy por cima, por baixo da corda, e o Dexter Lumis deu um golpe semelhante, só que ele deu meio que um saca-rolha ao dar o Suicide Dive para fora do ringue. Também teve o momento que o Eric Rowan lutou, há muito tempo que eu não vejo o Eric Rowan lutando no ringue da WWE, efetivamente, e aí ele enfrentou o Tala Tonga, né? Então tivemos um momento de conflito entre os dois gigantes do grupo. Depois, mais para frente da luta, teve um momento em que o Solo Sikoa e o Uncle Howdy, né, começaram a lutar, os dois líderes dos dois grupos. E aí, cara, depois de um tempo, o Solo Sikoa foi lá para fora e pegou a lanterna do Uncle Howdy, o que chamou a atenção dele. Isso acabou distraindo o Uncle Howdy. Ele ainda tenta dar um Sister Abigail no Tamatonga, mas acho que é nesse momento que ele vê que a lanterna foi pega, o Talatonga chega a dar um chute na cara dele, e aí o Tamatonga acerta o Uncle Howdy com o seu cutthroat, que é um running elbow, né? Ele dá uma cotovelada assim, meio que uma abraçada de lado assim, na cara do Uncle Howdy, e ele foi pro pinfall e fez o pinfall para 3. Então, vitória dos MFTs, e o Solo Sikoa roubou a lanterna do Uncle Howdy, tá? Isso chama atenção. O Solo simplesmente levou a lanterna embora, o que indica que essa feud vai demorar mais um pouquinho. A luta foi de 8 minutos na gravação, com mais um intervalo, cerca de 11 minutos. Eu dou 3 estrelas para ela. Eu particularmente achei que esses momentos de interação do Talatonga com o Brian, oh meu Deus, eita, esqueci o nome do caboclo, com ele, e a interação do Solo Sikoa com o Uncle Howdy já valeram a pena, né? Então, uma luta 3 estrelas, e sinceramente essa feud pra mim tem que acabar, cara. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver White Six e MFTs e saber que o restante da divisão de duplas do SmackDown foi completamente estraçalhado, né? Um show de 3 horas não é possível. Para piorar a situação, os DIY estão desfacelados porque o Tommaso Ciampa tá de saída, né, da WWE, ele não vai renovar o contrato. Então, DIY é uma dupla menos no SmackDown. O Fraxon tá se envolvendo numa feud com o Johnny Gargano agora, o Tommaso Ciampa tá longe. Então, assim, morreu a divisão de duplas. O Street Profits ninguém sabe onde estão. A divisão de duplas do SmackDown morreu. É impressionante o que a WWE conseguiu fazer, destruir uma das melhores coisas do SmackDown. Eric Rowan, o nome do caboclo que enfrentou o Talatonga. Meu Deus do céu, essa memória, porque eu tô gravando esse vídeo 2h46 da manhã, tá? Eu simplesmente fiquei totalmente com uma insônia total incompleta, tamanha adrenalina que o main event do show me causou. A quarta luta da noite foi uma luta entre a Jordynne Grace e a Alba Fire. Sim, Jordynne Grace na sua primeira luta no main roster. Essa luta foi marcada durante o show. A Jordynne, ela estava conversando com o Nick Aldis, confirmando que ela tinha assinado com o SmackDown. A Chelsea Green veio reclamar, né, veio chiar ali com ela, porque veio falar com o Nick Aldis que ela precisava ter a revanche dela pelo título, não sei o que, título dos Estados Unidos, que ela perdeu para a Julia. E aí, no salseiro lá da discussão da Jordynne Grace com a Alba Fire e a Chelsea Green, o Nick Aldis marcou Jordynne Grace e Alba Fire. E aí, cara, foi um Squash City, né? Foram 2 minutos de luta e a Jordynne Grace dominou praticamente por completo. A Chelsea Green ainda veio tentar fazer alguma coisa, dar uma atrapalhada ali, mas a Jordynne Grace conseguiu mandar aí primeiro ela mandou um Cradle Power Bomb
para fazer o pinfall, só que a Chelsea Green atrapalhou. Aí depois de que ela despachou a Chelsea Green, a Jordynne Grace pegou a Alba Fire nos ombros e mandou esse golpe que é um Torture Rack into a Power Bomb, um golpe muito bonito. Ela gira a adversária no ar e joga no chão pro Power Bomb. Foi para 3 e assim podia ter sido para 50 que não ia ter feito a menor diferença. Vitória da Jordynne Grace. Squash City 2 minutos, nota 1,5, só porque serviu para apresentar a Jordynne Grace para o main roster. Mas se você fosse pensar na qualidade da luta, nota dó para essa luta, como o pessoal do chat costuma falar. E aí depois da luta foi interessante porque a Jordynne Grace estava indo embora, tocou a música da Jade Cargill. A Jade Cargill deu uma rodada em volta da Jordynne Grace. A Jordynne Grace não se mexeu, peitou a Jade. A Jade basicamente veio para falar que ela tá ali, que o show é dela e que ela é aquela vadia. Então, assim, já tá assim, tá cansativo essa história da Jade Cargill sempre falando a mesma coisa. Sinceramente, eu acho que foi o maior erro que a WWE cometeu botar o título da WWE nessa menina. Sinceramente, cara, é impressionante. Um dos primeiros vídeos daqui do canal, na época que o canal explodiu, foi sobre a Jade Cargill. Na época, isso foi em abril, eu falei que ela não estava pronta para ganhar o Campeonato Mundial. Isso lá em abril eu falei isso. E eu disse, se ela melhorar no ringue, se ela melhorar a qualidade dela no ringue, ela tem todos os predicados para ser uma boa campeã mundial, porque ela tem a aura, ela tem a presença, ela tem a força, só que ela precisa melhorar no ringue. A gente não viu em um ano inteiro nenhuma evolução dela no ringue, pelo contrário, as lutas dela são muito esquisitas, são curtas. A maior luta que eu vi dela teve 8 minutos, se não me engano, 8 ou 9 minutos. E, cara, é limitado demais. Eu, sinceramente, eu acho que a WWE cometeu um erro gravíssimo de botar o título nela. E agora eu consigo ver por que o Tony Khan deixou ela ir embora, tá? Porque ele conseguiu ver que ela realmente, assim, é só o visual. Em matéria de ringue, é um desastre. Mas enfim, depois disso nós tivemos a quinta luta da noite. Você deve estar pensando, nossa, tiveram 6 lutas no show? Pois é, o SmackDown dessa semana teve 6 lutas em 3 horas de show. Isso acaba fazendo com que o show fique interessante. Tá? É animador, a gente já teve o SmackDown passado muito bom e agora nós estamos tendo esse SmackDown também muito bom. E a quinta luta da noite foi Carmelo Hayes versus Shinsuke Nakamura. Tá? O Carmelo Hayes era o Open Challenge, né? Cabe ressaltar que o Carmelo Hayes nos bastidores chegou a convidar o Ilya Dragunov para lutar contra ele. O Ilya Dragunov não quis, foi falar com o Nick Aldis. E aí depois é que a gente descobriu por que a gente já vai falar sobre isso. Tá? Mas o o Carmelo Hayes enfrentou o Shinsuke Nakamura. E foi uma bela luta, tá? Os dois demonstraram que os estilos de luta deles casam muito bem. O Shinsuke com seu estilo strong style, dando chutes, cotoveladas, joelhadas, e o Carmelo Hayes voando para tudo que é lado. O Carmelo Hayes deu uns 3 springboard DDTs, um da terceira corda, estraçalhando o Shinsuke Nakamura no chão. Foi uma belíssima luta desses dois. Tá? O Shinsuke, apesar da idade, mostra que ele ainda tem condição de carregar uma boa luta. Tá? Lutou como face, em nenhum momento ele utilizou golpes de heel, né? E no final das contas, o Carmelo Hayes conseguiu a vitória aplicando o First 48 e depois o Nothing But Net, que é aquele dropkick da terceira corda na cabeça do adversário, tá? A história da luta foi o Shinsuke Nakamura tentando tirar a velocidade do Carmelo Hayes, atacando e alvejando o joelho do Carmelo, mas o Carmelo, no final das contas, conseguiu superar. Tá aí o Nothing But Net do Carmelo Hayes para cima do Shinsuke Nakamura, e aí vitória do Carmelo Hayes. Uma luta que teve 11 minutos, mais um intervalo comercial, então eu considero que a luta teve entre 14 e 15 minutos, e eu vou dar 3 estrelas e meia, mas eu acho que se a gente tivesse conseguido ver a luta inteira, talvez ela fosse até um pouquinho mais nessa gradação. Eu achei que foi mais uma boa luta do Carmelo, tá? Carmelo Hayes, ele vai provavelmente enfrentar vários lutadores que já enfrentaram tanto o Sami Zayn quanto o Ilya Dragunov no Open Challenge, né? Aquela galera ali do mid-card que já enfrentaram tanto o Sami Zayn quanto o Ilya Dragunov, provavelmente vão enfrentar o Carmelo nessa sequência do US Open Challenge. A pergunta é se a pessoa que derrotar o Carmelo Hayes vai manter o US Open Challenge. A gente vai ter que ver daqui para frente.
E por fim, nós tivemos finalmente o main event entre Cody Rhodes e Drew McIntyre pelo campeonato indiscutível da WWE na luta Three Stages of Hell. Nessa luta, era uma luta de 3 quedas, onde o primeiro a vencer 2 quedas era o vencedor. A primeira queda era uma luta normal, a segunda queda era uma luta False Count Anywhere, onde a queda vale em qualquer lugar do ringue, não tem desclassificação, não tem count-out, a única forma de vencer, pinfall ou submissão. Só que esse pinfall ou essa submissão podia acontecer em qualquer lugar da arena ou até mesmo fora da arena, se eles quisessem ir até o meio da neve, que estava nevando em Berlim, para poder fazer o pinfall. E a terceira queda da noite era dentro de uma jaula. Me surpreendeu negativamente, porque quando o Drew falou que era uma velha e boa luta na jaula, eu imaginei que eles fossem trazer a jaula de barras de ferro azul da década de 90. Mas no final das contas, não. Eles trouxeram uma jaula de tela mesmo, que é uma jaula que não machuca tanto. E particularmente ela estava meio frouxa. Tá? Eles talvez devem ter construído essa jaula lá na Europa mesmo, em vez de levar dos Estados Unidos. Mas isso é um mero detalhe, uma filigrana com relação à luta em si. A primeira luta da noite, então, a primeira luta dessa disputa foi uma luta normal, né, entre o Cody e o Drew. E aí a história da luta era o Drew tentando fazer o Cody perder a cabeça e perder por desclassificação a primeira queda. Em um dado momento ele chega a pegar uma cadeira, em vez de atacar o Cody, ele joga a cadeira na mão do Cody, pedindo pro Cody dar uma cadeirada nele. Se isso acontecesse, o Cody perderia a primeira queda por desclassificação. O Cody não aceita, ele joga a cadeira fora. A luta continua, né? O Drew aí jogando o Cody nos degraus do ringue. Na continuação da luta, o Drew ele aplica, ele chega a entrar no ringue com a cadeira para atacar. Só que o juiz vê. E aí ele pega, acho que foi a cadeira ou foi a história do Turnbuckle. Não, acho que foi a história do Turnbuckle. O Drew, na luta, ele agarra o Turnbuckle. Foi isso, foi o Turnbuckle. Ele agarra o Turnbuckle. E aí, quando o Cody puxa o Drew, o Turnbuckle vem na mão do Drew. O juiz vê o Turnbuckle caído e vai amarrar o Turnbuckle. Quando ele vai amarrar a almofadinha do Turnbuckle, essa almofadinha aqui, ó. Essa almofadinha aqui, o Drew dá um chute nas regiões baixas do Cody e aplica um Claymore. E com isso, ele consegue vencer a primeira queda em apenas 4 minutos de luta. Tá? E isso foi mega surpreendente. Com a vitória na primeira queda, a luta parte para a segunda queda, que é a False Count Anywhere. E como não tem desclassificação nem count-out, obviamente armas aparecem. Uma delas, uma mesa Slim Jim, que sofre logo no começo da segunda queda, com o Drew mandando um powerbomb no Cody na mesa. Ele tenta o pinfall, não consegue, a luta continua. A luta ela seguiu para ali para a região ali do público, das arquibancadas. Essa foto foi meio ingrata porque mostra o lado cego das câmeras. A gente consegue ver vários espaços vazios aqui, né, lá em Berlim. É surpreendente isso. Eles não venderam tantos ingressos assim lá em Berlim. Os ingressos deviam estar bem caros, né? E é engraçado porque a arena ela tava com aquele stage que entra só na rampa, né? Não tava com stage alto. Então, por cima do stage, eles venderam tudo. Mas esse lado cego aí, eu acho que eles reservaram um espaço ali para botar produção e tudo mais. Eles não venderam, não. Mas tradicionalmente eles realmente não vendem ali, não. Mas enfim, a luta continuou. Ela foi para os bastidores. O Cody jogou o Drew ali na porta da garagem da arena tal. Aí pegou. Esse maior momento lá ele da luta, né? Cody pegou uma banana, enfiou a banana na boca do Drew McIntyre, pelo amor de Deus. A luta seguiu, eles botaram essa mesa aí perto de uma das entradas, né? O Cody bota o Drew em cima dessa mesa e aí, cara, o cara se joga lá de cima da grade. Ele não se jogou da parte do cimento, daqui do cimento, não. Ele se jogou daqui, ó, pra cima do Drew que tava na mesa, cara. Um daqueles momentos que vai entrar em vídeos de highlights do ano, com certeza. O Cody, ele nem fez menção de fazer frog splash nem nada. O cara se jogou que nem um corpo estatelado no chão. Foi muito louco, tá? E aí ele vai estraçalha o Drew McIntyre na mesa. Ele tenta fazer o pinfall, mas o Drew chuta. A luta continua, vai ali para a região do ringue. E aí o Cody consegue pegar o Drew em cima da mesa dos comentaristas e manda um crossroads na mesa dos comentaristas.
ele faz o pinfall e aí ele consegue a segunda queda, ou seja, a luta fica empatada em 1-1. E aí, bom, isso já era esperado, que a luta ia ficar 1-1, né? Com isso, desce a jaula. O Corey puxa o Drew pra dentro do ringue, a jaula desce. E aí começa a terceira luta, que é a luta na jaula. E aí, lembrando que uma luta da jaula você pode vencer de 3 formas: pinfall, submissão ou escape da jaula, que pode ser por cima da jaula ou pode ser pela porta. A luta não tem desclassificação e não tem count-out. Isso é importante. Então, cara, o que se viu daí pra frente foi, assim, foi absurdo. O que esses caras entregaram de se esborrachar nesse ringue foi simplesmente sensacional. A gente tem aqui um superplex do Drew no Corey que estava pendurado na jaula da terceira corda ali, do meio da terceira corda pro ringue. O Cody Rhodes aplicando o Crossroads, ele tentou aplicar um na primeira vez, foi pro pinfall, não conseguiu. Em um dado momento ele tenta aplicar o Crossroads triplo, ele aplica 2, na terceira o Drew arranha o olho dele. O Drew aplicou um Claymore no Cody Rhodes, foi pro pinfall e não conseguiu. Aí o Corey, cara, meu Deus, esse momento, pelo amor de Deus, é muito animal. O Corey, ele havia jogado o Drew pro meio do ringue, e aí, cara, aquela coisa, né, mocinho, né, em vez de ele simplesmente se jogar pro outro lado do ringue, do outro lado da jaula, e se jogar e simplesmente ganhar o título, quebra as 2 pernas, mas mantém o título, o Corey, ele se jogou do alto da jaula pra mandar um avalanche super, hiper, ultra, mega pipa, Corey Cutter no Drew McIntyre. Olha, quando eu vi isso, meu irmão, eu falei, caraca, meu irmão, olha, não tem como, cara, não tem como vocês chegarem e criticarem o Cody Rhodes depois disso. A entrega do Corey nessa luta foi absurda, tá? O cara se estraçalhou, se estatelou pra tudo que é lá nessa arena para poder trazer uma luta legal. Se depois dessa luta vocês não respeitarem o Corey, me desculpa, mas aí a raiva de vocês é gratuita, porque o cara fez de tudo para entregar uma luta maneira pra gente. Tá? O Drew McIntyre engoliu esse Corey, esse super, hiper, ultra, mega pipa avalanche Corey Cutter para 2. A luta continuou. Aí é quando o Corey manda o Cody Rhodes triplo, mas ele não, o terceiro ele não consegue. O Drew então começa a tentar fugir e aí começa o canibalismo. O Corey simplesmente morde a panturrilha do Drew McIntyre, né? E aí eu fiquei olhando e falei assim, o que é isso? É AEW agora? Porque AEW é que o pessoal tem mania, né? Inclusive, cabe notar que na segunda queda, na queda do False Count Anywhere, tem um momento na arquibancada que o Corey pega um celular de um fã, faz uma selfie dele dando uma dentada na testa do Drew, né? Aquele momento canibalista AEW, né? Que a WWE utilizou. Mas essa dentada, ela foi inteligente. Por quê? Porque impediu que o Drew pulasse pro outro lado da jaula, tá? Depois o Drew faz a mesma coisa. Ele pega o Corey, que tava tentando fugir, e também dá uma dentada na perna dele, tá? Aí, quando chega no final da luta, o Drew tá prestes a escapar da jaula. Os dois estavam estraçalhados no ringue. O Drew tinha conseguido um golpe lá no Corey. Quando ele vai fugir da jaula, aparece um homem encapuzado. E aí, quando eu tava vendo o show, quando eu olhei o homem encapuzado, cara, eu não precisei nem olhar muito pra ele pra deduzir quem era. Era o Jacob Fatu. Jacob Fatu retorna para a WWE depois de alguns meses, lembrando que o Jacob Fatu, ele estava andando na arena um belo dia, o Drew McIntyre estava ao longe observando ele, eles estavam numa field, e aí o Jacob apareceu caído, sangrando na boca sem os dentes, que levou a história dele fazer um tratamento dentário fora da WWE. Mas havia ficado a dúvida de quem havia atacado o Jacob Fatu. Né, muita gente achava que tinha sido o próprio Drew e a lógica dizia que tinha sido o Drew. O que acontece? O Jacob entra na jaula e começa a atacar o Drew. Beleza. Aí, cara, eu tô assistindo o show, falei, mais uma vez, o Drew McIntyre vai ser ferrado por alguém na WWE. Foi ferrado pelo CM Punk, depois foi ferrado pelo Damian Priest, agora ele vai ser ferrado pelo Jacob Fatu. Porém, para nossa surpresa, o Jacob começou a atacar o Cody Rhodes. Né? O Cody, ele tentou puxar o Jacob pelo ombro, né? Dizendo assim, pô, o que você tá se metendo na minha luta? E aí o Jacob começou a atacar o Cody Rhodes. No que ele começou a atacar o Cody Rhodes lá do outro lado do corner,
O Drew McIntyre viu a chance, foi na direção da porta, se jogou da porta do ringue, caiu no chão e com isso ele escapou da jaula. The winner and new WWE Universal Champion, Drew McIntyre. O que eu posso dizer, cara? É assim, eu não imaginava. Eu não imaginava que a WWE fosse cometer esse crime, tá? Assim, o Drew absurdo, tá? Quem viu a live viu a minha reação. A gente na live até reagiu a outros reacts do mundo inteiro. Depois eu vou colocar isso aqui no canal também. Eu reagi à comemoração do Zez, eu reagi ao react do Vini, ao react do Mike, reagi ao react da galera lá da gringa. E, cara, é absurdo, é unânime. Não teve um que não vibrou com a vitória do Drew. O que mostra o quanto que ele é querido e é respeitado pela IWC, pela comunidade de luta livre da internet. O Drew, com essa persona que ele adotou nos últimos meses, ele se reinventou como vilão, ele se posicionou como uma ameaça contra o Cody Rhodes, e esse arco dessa história acaba se fechando nesse show com o Drew McIntyre se tornando o novo campeão. E além disso, existe um outro detalhe muito importante, tá? Que precisa ser dito. Por que eu digo que esse arco ele se fecha momentaneamente? Porque o Nick Aldis ele fala durante o show que haveria um torneio para decidir quem iria enfrentar o campeão da WWE no Royal Rumble. E esse torneio aconteceria da seguinte forma, tá? Seriam 4 lutas classificatórias. Essas 4 lutas classificatórias classificariam 4 lutadores que iriam fazer uma luta de 4 fatais no Saturday Night Main Event do dia 24 de janeiro, uma semana antes do Royal Rumble. O vencedor dessa luta de 4 fatais se tornaria o desafiante número 1 ao título e enfrentaria o vencedor dessa luta no Royal Rumble, tá? Agora a gente sabe quem é o vencedor, Drew McIntyre. E desse torneio, somente 2 nomes são lógicos para vencer. O Randy Orton, que aparece numa luta no primeiro round contra o The Miz, e o Sami Zayn, que aparece numa luta no primeiro round contra o Ilya Dragunov. Por que o Randy Orton? Porque já tem uma feud antiga com o Drew McIntyre e tá ali no salseiro com o Cody Rhodes. Por que o Sami Zayn? Porque o Sami Zayn é árabe e a luta acontece na Arábia Saudita. Tá? Então, aquele caminho que a gente tava pensando do Sami Zayn, de repente vencer o Royal Rumble e tal, agora ele não precisa vencer o Royal Rumble. Ele pode lutar pelo título no próprio Royal Rumble. E aí a gente vai ter que ver o que a WWE vai fazer. Na minha opinião, eu não quero estragar assim, porque pode ser que seja meio óbvio, pode ser que eu erre, tá? Mas a minha aposta é que o Sami Zayn ganha o torneio, enfrenta o Drew McIntyre no Royal Rumble e perde. Eu acho que o Sami não ganha esse título do Drew lá na Arábia Saudita. Ele vai perder para que o Drew saia com um hit maior ainda como vilão. A WWE adora fazer lutadores da casa perderem, especialmente perderem lutas de título, para elevar o hype do vilão, derrotando o mocinho e o dono da casa, tá? Então eu acho que é isso que vai acontecer. O Sami não vai ganhar. E aí, talvez ao longo do ano, o Sami ganhe outra oportunidade, seja via Elimination Chamber, seja via King of the Ring, apesar de que o King of the Ring acho que vai pro Bafemi, seja o Money in the Bank. Aí a gente vai ter que aguardar para ver o que a WWE vai fazer, tá? Drew McIntyre, novo campeão mundial. Eu acho que ele fica com esse título talvez até a WrestleMania, e da WrestleMania não passa, tá? Tem gente que tá achando que ele perde o título no Royal Rumble, eu não acho. Eu acho que ele mantém o título no Royal Rumble, perde lá na WrestleMania e aí a gente vai ter que ver a história que vai ser construída para ele perder esse título. E aí a pergunta que fica é, essa luta vai ser contra o Cody? Eu acho que não. Eu acho que o Cody ele vai ser separado para um programa contra o Roman Reigns sem título para finalizar a feud deles, a história deles. Seria a terceira luta entre eles. Lembrando que algo semelhante aconteceu entre The Rock e Stone Cold Steve Austin. The Rock e o Stone Cold se enfrentaram pela primeira vez na WrestleMania 15. O Stone Cold ganhou, tirou o título do The Rock.
Depois, na WrestleMania 17, o Stone Cold venceu de novo, The Rock de novo roubou o título dele, aí naquele heel turn com o Vince McMahon. E depois, na WrestleMania 19, o Stone Cold e o The Rock se enfrentaram pela terceira vez, dessa vez sem valer título, e aí o The Rock venceu o Stone Cold, tá? Então, eu acho que pode ser uma situação semelhante. Não se assustem de a gente ver Cody Rhodes e Roman Reigns sem valer título na WrestleMania. E aí, esse título da WWE provavelmente vai ser o Drew McIntyre defendendo contra alguém, ou alguém, de repente, uma luta de múltiplos lutadores. Na WrestleMania a gente vai ter que aguardar para ver, mas eu acho que a gente vai ter muita história legal vindo por aí com isso. E agora, o que eu posso dizer para vocês, né? Critica o Triple H agora, vai. Ah, brincadeira, eu sei que vocês têm as suas penimas com o Triple H, a gente sabe que o ano de 2025 foi difícil, tiveram situações de booking, de escolhas de vencedores que não dava pra tancar, né? Jey Uso e Charlotte Flair ganhadores do Royal Rumble. Vamos esperar para ver se eles não consertam esse negócio esse ano. Pelo menos o ano começou muito bem, acho até bem demais. Foram 6 trocas de título em um mês, desde o final de 2025, né? Ali começando com o título norte-americano da NXT feminino, com a Tia Hill perdendo para Black Monroe, de lá para cá uma montoeira de troca de títulos, tanto é que aquele vídeo dos futuros campeões eu vou ter que refazer de novo agora em janeiro, porque praticamente todos os títulos trocaram de mãos, e com essa troca aqui muda tudo, então a gente vai ter que conversar sobre isso um pouco mais para frente, beleza? Bom, como eu falei na live, e como eu falei no outro vídeo, o vídeo que eu fiz, que eu postei durante a madrugada, sobre o main event especificamente do Drew McIntyre e do Corey, vocês podem colocar os seus comentários naquele vídeo que eu vou utilizá-los para um sincerão especial sobre o main event. E eu vou falar as minhas opiniões sobre ele nesse vídeo. E quanto ao restante do show, vocês podem colocar os seus comentários aqui. E aí eu vou fazer um segundo sincerão da galera desse SmackDown falando sobre o restante do show. Porque afinal de contas, a verdade é que foi essa. Nós tivemos o show e tivemos o main event. Com relação à nota do show, com relação à luta, o main event. O main event teve 32 minutos. A primeira queda foram apenas 4 minutos. A segunda queda foram 19 minutos. Ou melhor, 9 minutos. E a terceira queda foram 19 minutos. Vamos fazer a conta direito, André. Vamos lá. Primeira queda, 4 minutos. Segunda queda, 9 minutos. Terceira queda, 19 minutos. Total da luta, 32 minutos. Para mim, não tem como dar outra nota que não seja 5 estrelas. Foi um lutaço. Luta do ano até aqui. E olha, eu vou te falar. Isso é difícil de vencer, tá? Porque foi realmente um lutaço. Com relação à nota do show, eu vou dar nota 9. Tá? Eu não dou 10 pro show porque as lutas que vieram anteriores ao main event, algumas deixaram a desejar. Tá? Então eu acho que, apesar de ter sido um show muito legal, com 6 lutas e tal, algumas dessas lutas deixaram um pouco a desejar, fizeram com que o show tivesse ali alguns momentos, assim, a gente tava meio ansioso. Mas, como teve um main event 5 estrelas, com uma troca de título totalmente inesperada, por um lutador que todo mundo queria que se tornasse campeão, para mim, o show é nota 9, com certeza é um dos melhores SmackDowns dos últimos anos, beleza? Então, não deixe de colocar seus comentários aqui embaixo, vocês podem colocar a nota do show também, se você quiser, fica à vontade, e eu vou estar fazendo sincerão durante o fim de semana. E não deixe de continuar assistindo e maratonando todos os nossos vídeos, né? Vocês já sabem o esquema, e também deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, um bom fim de semana. Até a próxima.